Boa tarde a todos, meu nome é Pedro Henrique e nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre hemoderivados na urgência. Esse vídeo é um trabalho da disciplina de Terapêutica Médica 2 do curso de Medicina da PUC Minas, que é ministrado pelo professor Tiago Lazzaroni. Além de mim, meu grupo é composto pela Camila, pela Eduarda, o Felipe, Gabriela e Lorena. Vamos começar. Introduzindo a hemoterapia, a hemoterapia é a utilização do sangue humano e de algum de seus componentes como método terapêutico. A hemoterapia clássica, ela consiste na transfusão do sangue de uma pessoa para outra e tem a variação da autohemoterapia, que precisa ainda de estudos para demonstrar e confirmar a eficácia, que é a transfusão do sangue da pessoa para ela mesma. A diferença de hemoderivados e hemocomponentes, a gente tem que saber por quê. Os hemocomponentes são gerados no serviço de hemoterapia a partir do sangue total por meio de processos físicos, de centrifugação, congelamento, entre outros. E alguns exemplos são hemácias, plaquetas e o plasma. Já os hemoderivados, eles são obtidos em escala industrial, a partir do fracionamento do plasma humano em processos físico-químicos. E alguns exemplos que nós vamos falar hoje albumina, o fator 8 da coagulação, o fator 9 da coagulação, o complexo protrombínico e o complexo protrombínico ativado. Introduzindo um pouco a aplicação da hemoterapia, a hemoterapia ela tem grande aplicação prática, principalmente em situações de urgência e outras indicações, como hemorragia grave, aplasia medular, anemia severa e em pacientes que têm deficiência de hemoderivados ou hemocomponentes. Os riscos geralmente estão associados a alergias leves e vamos falar um pouco mais disso depois. A classificação das transfusões, a gente deve levar em conta que ela deve ser realizada e classificada de acordo com a necessidade transfusional do receptor. Então, numa necessidade com menos risco, ela pode ser programada, que ela vai ser marcada um dia e um horário, ela pode ser não urgente, pode ser realizada dentro de 24 horas. A urgente, ela tem que ser realizada em 3 horas, e a de extrema urgência, qualquer atraso pode acarretar risco de vida para o paciente. Os hemoderivados, eles são, né, medicamentos, partes do plasma produzidos através do fracionamento industrial, como eu havia dito, do plasma humano, que o plasma é obtido através das doações sanguíneas. E por meio dessa industrialização das bolsas do plasma, a gente vai obter a concentração, purificação e liofilização dos fatores contidos nesse plasma. Geralmente são usados em maior concentração e menor volume. E a transfusão de hemoderivados, como eu havia dito nas indicações, ela é muito utilizada em pacientes submetidos a procedimentos invasivos e pacientes portadores de doenças hematológicas também. Agora vamos falar da albumina, que é um dos principais fatores que nós falaremos hoje. A albumina é a principal proteína do plasma humano e é um hemoderivado injetável obtido no plasma de doadores do sangue total ou plasmaférese. Ela está disponível em dois tipos de solução. A solução de 5% é oncótica e osmoticamente equivalente ao plasma humano. Então, ela vai ser utilizada na restauração do volume plasmático. Já a albumina 25%, ela é 5 vezes superior ao plasma. Então, ela vai ser utilizada para restabelecer a pressão oncótica. A albumina, ela responde aproximadamente por 80% da pressão oncótica normal e por 50% do total de proteínas plasmáticas e de síntese proteica hepática. Então, por isso, a queda no nível da albumina, ela vai desencadear diversos problemas fisiológicos, e um dos exemplos que a gente pode trazer é o edema, né? E alguma das funções da albumina que a gente vai colocar aqui é a manutenção da pressão coloidosmótica, como eu havia dito, a inativação de substâncias tóxicas e o transporte de substâncias, como ácidos graxos, toxinas e também fármacos. O mecanismo de ação, ele é um expansor que vai promover o aumento da pressão oncótica em 70% e vai causar a mobilização do líquido intersticial para o espaço intravascular. Isso vai levar à expansão de volume intravascular e à manutenção do débito cardíaco.
As vias de administração, elas vão ocorrer via venosa, não diluída ou após a diluição em uma solução isotônica, como de glicose, por exemplo, mas não é feito a solução em água de injeção. A posologia da albumina ela vai depender do déficit de volume estimado. Então, a posologia vai de acordo com a situação do paciente. E os cuidados que a gente deve ter na administração da albumina é não fazer infusões rápidas, pelo risco de desencadear quadros de sobrecarga volêmica. E também temos que tomar cuidado em pacientes com insuficiência renal ou hepática. As indicações são vastas e a gente trouxe algumas mais gerais e específicas para a gente ter uma ideia. É muito indicado na reposição volêmica em grandes queimados, na reposição volêmica em procedimentos de plasmaférese terapêutico, para o preenchimento da bomba de circulação extracorpórea em cirurgias cardíacas e tratamento de ascites volumosas refratárias. Também é usado em situações de reposição volêmica aguda com refratariedade ao uso de cristalóides, profilaxia ou tratamento de síndrome hepático-renal associada a peritonite bacteriana espontânea e, por fim, doentes portadores da síndrome nefrótica, insuficiência hepática grave e enteropatia perdedora de proteína. A albumina ela é contraindicada em casos de alergia conhecida à albumina ou ao agente solubilizante, em estados hipervolêmicos, que a gente pode citar a insuficiência cardíaca congestiva e o edema pulmonar agudo, e também estados de hipercoagulabilidade. Entre alguns efeitos adversos, como eu citei, temos a reação de hipersensibilidade, que a gente pode ter febre, calafrio, dispneia, cefaleia, mal-estar, desconforto abdominal, defeitos de coagulação, pela aumento da volemia vai ocorrer a diluição dos fatores da coagulação, e temos que tomar cuidado com a hipervolemia, seguida do edema pulmonar e falência cardíaca congestiva, pela infusão rápida ou excessiva da albumina. Agora, nós vamos falar do fator 8 da coagulação. É um liofilizado estéreo e apirogênico que vai conter o fator 8 purificado, que vai ser proveniente do plasma humano. Ele geralmente é armazenado na refrigeração de menos 2 graus Celsius até 8 graus Celsius. E alguns desses fatores 8 são ricos nesse fator de von Willebrand, que eu não sei pronunciar muito bem. São indicados no tratamento ou preparo de procedimentos invasivos em pacientes portadores da hemofilia A. Então, a gente tem aqui que a hemofilia A é a deficiência do fator 8. E também vai ser utilizados o fator rico de von Willebrand em indivíduos que portam dessa doença e que não têm apresentado resposta a antifibrinolytico em caso de cirurgia de grande porte, como um exemplo cesariana. Já o fator 9 da coagulação, ou fator anti-hemofílico B, ele também é obtido a partir do plasma humano e a sua deficiência ela é responsável pela hemofilia do tipo B. Ele também é conservado a temperatura de 2 graus Celsius a 8 graus Celsius e é transportado a essa temperatura. São indicados para portadores da hemofilia do tipo B que vão passar por tratamento do sangramento ou procedimentos invasivos e são contraindicados em pacientes com risco de trombose ou coagulação intravascular disseminada, e também contraindicado em caso de reações alérgicas já conhecidas. Agora, o complexo protrombínico, a gente chama de CPP, também é um liofilizado estéreo apirogênico que contém o fator 2, 8, 10 e principalmente o fator 9. Ele vai ser usado nas deficiências desses fatores e nos hemofílicos do tipo B, que não vão apresentar risco a trombose e que não, quando não se dispõe do concentrado do fator 9. Em pacientes hemofílicos do tipo A, que também vão desenvolver anticorpos específicos para esse fator, e aí vai ser vantajoso a gente usar o CPP. E o CPPA, que é o complexo protrombínico ativado. É um liofilizado estéreo e apirogênico também, como os outros, de origem no plasma, que vão conter os fatores 2, 8, 9 e 10 ativados. A indicação é o tratamento de sangramentos em pacientes com hemofilia A e B que têm os inibidores, que têm os anticorpos. E também é utilizado no caso de hemorragias para esses pacientes. E essas são as referências e esse é o nosso trabalho. Espero ter falado
um pouco sobre o tema. Espero que vocês tenham gostado e até mais.